Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Três Tons de RH e hoje vamos falar sobre um assunto super interessante e que a gente imagina aqui que talvez seja uma das poucas ferramentas de formação de líderes, né? Que é o coaching. A gente tem aqui dentro do nosso grupo a Mari, que é uma especialista em coaching, já está muitos anos nesse mercado, e a gente sempre se questiona como é que a gente usa o coaching para a formação de líderes, para a preparação de pessoas para assumir posições de liderança e para que essas pessoas se desenvolvam no tempo, de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais, até eu diria, inteligente. Eu acho que o coaching ele ajuda você a estabelecer objetivos e atingir esses objetivos no tempo. Pessoal, aqui no nosso canal a gente sempre recorda de vocês comentarem, compartilharem, né, darem o seu like aí nas nossas publicações e ajudarem a gente a divulgar o nosso trabalho. Então, vou começar pela Mari aqui. Mari, quais são as novas tendências? Quais são os desafios hoje? Você que tem dado coaching aí para altos executivos há muitos anos, o que você vê de tendência? O que você vê hoje que está vamos dizer assim, na mesa de todo mundo, do ponto de vista de necessidade de formação, necessidade de direcionamento e etc. O que eu mais tenho visto não são tanto, olha só que interessante, não são tanto as competências como, por exemplo, visão estratégica, né? Se a gente pegar assim, coisa de 10, 15 anos atrás, esse nível ele vinha muito com esse pedido, olha, eu preciso ser mais estratégico. Isso ainda é necessário, mas não é o que tem chegado para o coaching. Isso chega, até chega mais para o nível mais júnior, né? Talvez um gerente, um coordenador venha com essa demanda para o coaching. Mas no C-Level, o que a gente vê é influência, persuasão, inteligência emocional, assim, muito. É um tema, assim, bastante. Eu tô vendo até que os executivos, eles estão muito mais estressados e sem conseguir administrar esse emocional dentro deles, e isso acaba reverberando, né, em toda a equipe, para todos os outros líderes. Então, inteligência emocional é um ponto também bem importante. E eles se colocarem como uma marca, sabe? Eu acho que caminha junto com essa nova pegada, né? Agora a gente tem as redes sociais, agora a gente tem toda essa influência do digital, e isso está chegando nas empresas com certeza. Então, os executivos, eles já chegam. Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que eu atendo que ela é sucessora, né? Na verdade, ela é herdeira de um império aí, e ela falou, Mari, eu preciso trabalhar o meu posicionamento como marca. Ela chegou com esta encomenda, ela é jovem, né, super antenada com tudo que está acontecendo aí no meio digital, e ela fala, só que eu preciso usar isso dentro da empresa. Eu preciso que os colaboradores me vejam com essa marca, com a capacidade de poder ser a sucessora realmente. Então, são outros skills. A gente precisa ir acompanhando a evolução do que está acontecendo lá fora, não é só do que está acontecendo dentro da empresa, né? Do que está acontecendo no mundo. Então, essas habilidades, elas estão cada vez mais necessárias, sabe, Sérgio? Agora, eu não sei o quanto também a gente, mas aí não entra tanto no aspecto individual. Eu estou pensando aqui na cultura, porque cultura é um tema que tem chegado muito como necessidade de desenvolvimento, né? Assim, vamos mudar a cultura, a empresa agora precisa agir, tem que ter uma pegada diferente e tal. E isso fica, claro, tem a parte do presidente da empresa, né, que tem que organizar isso muito claramente dentro dele e qual a pegada que ele vai colocar ali, imprimir para as demais lideranças, mas eu vejo que é um trabalho que tem que acontecer em conjunto com todos os outros que estão ali, né? É um movimento maior do que o trabalho individual, que é o que a gente mais faz no coaching, né? Ô, Mari, o que tem travado as lideranças? Quais são os pontos aí, os desafios que têm paralisado essas Aí lideranças? você fala liderança de um modo geral, né? Não De só se modo leva, geral. modo geral. Valéria, eu risco.
Olha, eu vou arriscar. Medo. Medo é o que mais tem travado, porque se a gente for pensar, olha só, as pessoas têm medo de, até a gente falou sobre isso no episódio passado, né? As pessoas têm medo de serem impopulares porque vai que alguém não gosta, né? Então eu tenho que fazer sucesso o tempo todo, tenho que agradar o tempo todo, tenho que ser aplaudido o tempo todo, tem que estar bem na fita. Então, medo de não ser aceito, medo de ser julgado, medo de tomar uma decisão errada, e aí todo o negócio vai ter um impacto, né? Vai ter um desdobramento grande. Então, tem esse medo. Tenho medo, e se eu não for bom o bastante? Nossa, estão acreditando tanto em mim, e se eu não for bom o bastante? Gente, tudo isso que eu estou contando para vocês, não sei se chega aí, por exemplo, para o Sérgio, quando ele está entrevistando, né? Nossa, Isso eu eu ia fiquei perguntar, curiosa. Eu fiquei Mari, eu ia curiosa. perguntar isso agora, Para agora. Valéria não chega, porque todo mundo vai bonitinho, né, Valéria? Todo mundo vai, nossa, tá tudo É, certo aqui, RH. Não? não, mas não é assim. Nossa, eu ia perguntar isso nesse momento, assim, nesse minuto, porque um dos pontos mais, eu acho que fundamentais, né? Quando um executivo ele é promovido a uma função de primeira liderança numa organização, diretor, presidente, algumas competências, alguns itens, eles são fundamentais, eles são básicos. Para mim, coragem é o primeiro deles. Não tem como você ser piloto, né, dessa nave se você não tiver coragem de fazê-la voar, não é? E como é que passa? Sérgio, você é headhunter, como é que passa? Olha, a gente acaba extraindo vamos dizer, essas características não diretamente, ninguém fala abertamente sobre isso, né? Mas é óbvio, para você assumir uma posição executiva, um C-level, por exemplo, e outras funções, não só necessariamente C-level, mas conforme você vai crescendo, a maneira como você lida com o risco, né, ela muda. Então, você tem que estar mais aberto a assumir riscos, etc. E por isso que você está crescendo. Quanto mais você cresce, mais riscos você vai assumir. As pessoas não falam abertamente sobre isso, nem, obviamente, nas entrevistas não colocam. Elas não colocam que elas são avessas a risco e nem colocam que elas são tomadoras de risco, né? Porque elas acham que isso pode na verdade, pegar mal, de uma certa forma, tanto no avesso a risco, como também no tomador de risco. Pode ser uma pessoa meio inconsequente. Mas o que a gente percebe claramente, aí, quando olha para essa função do coach, né, que eu acho super importante, é que muita gente, essa percepção que eu tenho, posso estar errado, tá? Mas muita gente quando chega no C-level, essas pessoas muitas vezes acham que já estão totalmente já prontas, elas não têm que aprender mais nada, elas não têm que desenvolver mais nada, que eu acho uma baita de uma arrogância, na verdade, né? Todo mundo tem que se desenvolver em algum aspecto. E eu vejo muita gente com essa, né, com essa arrogância corporativa, vamos dizer assim, que não, eu já cheguei aqui, não preciso desenvolver mais nada. Como é que você trata isso, Mário? Deve ser evidente isso quando você começa a atender um novo coachee, né? Como é que você trata, como é que você aborda esses temas, né, para uma pessoa que já chegou num C-level, mas ainda tem coisas a desenvolver e não, vamos dizer assim, não aceita essa situação? Nossa, Sérgio, você foi tão assim cirúrgico nisso, porque conforme vai crescendo, realmente tem isso. Não, eu não preciso de coaching, né? E muitas vezes chegam vice-presidentes, né, ou altos diretores para fazer coaching, mas ali claramente nas primeiras conversas eu já sei que quem precisa estar sentado ali fazendo coaching é o presidente. E aí, né? Porque eu preciso vender esse peixe. Aí eu sempre peço, olha, gente, eu vou contar aqui bastidor para vocês, hein? Ai, meus clientes estão me ouvindo, será? Olha só, eu sempre peço uma reunião com o presidente. Eu sempre peço uma reunião com aquele que está acima. Principalmente, isso sempre eu faço, mas principalmente quando eu percebo que tem uma oportunidade ali. E vocês sabem que eu gosto, né? Às vezes eu faço uma brincadeira, às vezes eu falo uma coisa assim mais light, e com isso eu vou chegando num aspecto mais pessoal. Por quê? Porque se eu for abordar
dizendo que, olha, você precisa desenvolver determinadas, né, características, competências, eu vou perder a pessoa. Ela vai fugir rapidamente. Então, essa não é uma estratégia. Coaches, não é uma estratégia. A gente precisa se conectar com a autogestão pelo pessoal, pela dificuldade, pela. Ó, quer ver uma coisa que sempre funciona? Como é solitário sentar onde você está, nessa cadeira. Você não tem com quem conversar, você não tem com quem desabafar, você não tem com quem, assim, checar. Ó, sei lá, tô pensando em ir por aqui, me ajuda a pensar, pensa comigo. Então, esse, por exemplo, é um ponto simples, é óbvio, mas é um ponto que eu não estou falando de negócio com ele. Eu não estou falando sobre aquilo que ele já sabe, porque ali não, ali, aqui é domínio meu, eu já sei, tá tudo certo, tá garantido. Não, não é uma ameaça. Então, é um convite para, olha, eu posso te apoiar, a gente pode pensar junto, a gente pode explorar outras possibilidades, ensaia um pouco comigo o que que você está pensando aí. Então, comendo pelas bordas, gente, é a melhor forma, porque se a gente for com os dois pés no peito, nada feito. Não tenha dúvida. E eu acho que agregando ao que você traz, que eu acho que é super relevante conversar com o gestor, né, deste executivo, é também receber o feedback das equipes e, quem sabe, dos pares, né? Um processo realmente bacana, né, de coaching, ele ouve todos que estão no entorno, porque vão ter prismas diferentes, né? Vão olhar lados diferentes do comportamento deste executivo. E eu volto a falar, eu pareço, né, um disco furado, ninguém vai entender esse disco furado, né? Mas eu pareço A gente repetitivo, entende, Valéria, a gente Isso entende. riscado. né? Disco riscado, não, acho que repetitiva, mas nada melhor do que um feedback para realmente a gente conseguir olhar algumas perspectivas que, quando a gente faz a autocrítica, a gente não tem como ver, né? Como saber, melhor dizendo. Então, ouvir a equipe também, muitas vezes, pode facilitar para que você, como coach, possa abordar alguns assuntos, né? É verdade, mas você sabe, Valéria, que eu já escutei liderados, até pares, falando, mas sem falar nada. Sabe assim, fala, e aquela fala vazia, aquela coisa assim, minha mãe diria que é para inglês ver. Então, o que eu gosto de fazer, em alguns casos a gente consegue, é fazer o shadow coaching. Então, eu passo o dia com o executivo. Então, a gente vai, então, o que que é? Agora, reunião de conselho? Vamos juntos para a reunião de conselho. Vamos. Eu passo um dia na empresa. E aí, nesse um dia, a gente vê o não verbal das pessoas, o que está nas entrelinhas, a, a tiração de sarro, muito sutil, aquele humor ácido. Então, essa sutileza, tudo aquilo que está nas entrelinhas, a gente consegue pegar num dia acompanhando. E isso é riquíssimo. Aí, lógico, né? Depois que a gente passa um dia, a gente senta ali com um coach. O que que você percebeu? Aí o coach conta tudo que ele percebeu. Foi assim, foi assado. E é óbvio que ele não vai enxergar um monte de coisa que aconteceu. Ele não vai enxergar a piadinha, o humor do outro, virar de olhos, ele não vai enxergar essas coisas. E aí é hora de eu contar onde que ele precisa trabalhar melhor as relações, por exemplo, né? E lógico, aí depois a gente vai vendo outras coisas que precisam acontecer, porque não é só uma pessoa que vai, né? Não é uma andorinha que faz verão, a gente precisa de todo um movimento maior, aí a gente vai caminhando por outros lugares. Mas com certeza é fundamental que a gente tenha essa visão completa, né? Como que ele é visto, como ele se vê, como que ele acha que os outros veem, porque eu também faço esse levantamento. Como você acha que as pessoas te veem? E depois a gente cruza, como que as pessoas estão te vendo de fato. E Ô, aí Mari, me fala por que é que o executivo busca um recurso como coaching já quando ele está na beirada do precipício? ele já tentou de tudo, né? Já tentou de tudo e ainda não conseguiu. É verdade, muitos deles fazem isso. Buscam no final do tempo, ali, no último tempo, né? Eu não sei, Valéria, eu arrisco dizer que pode ter um tanto daquele ego que o Sérgio falou, de eu não preciso, estou dando conta.
Sabe? É igual criança que precisa ir para terapia, todo mundo está vendo que aquela criança precisa de terapia. Os pais, não, não, eu ainda estou conseguindo, eu ainda estou dando conta de criar, eu sei educar meu filho, imagina que eu preciso de um psicólogo para dizer, né? Então, eu acho que tem isso também, assim, não, eu estou dando conta, estou conseguindo fazer. Olha, da próxima vez eu vou acertar, da próxima vez eu vou fazer melhor. Eu estou ouvindo os podcasts aí que tá, nossa, resolvendo a vida. Ajuda muito, dá insight, mas a gente também tem que fazer um tanto, né, do nosso papel de desenvolvimento, dessa consciência, que a Valéria gosta muito de falar desse autoconhecimento, né? Então, precisa, a gente precisa. E quando a gente acha que a gente já se conhece o suficiente, dê risada e duvide. Vá lá e investiga um pouco mais, porque a gente, eu digo que assim, que o nosso autoconhecimento ele vai acontecendo em etapas e não acontece todo o autoconhecimento. A gente morre sem se conhecer completamente. O Jung dizia que a gente passa a vida nesse processo de individuação. Para quem não sabe, o Jung é o que desenvolveu a teoria dos tipos psicológicos, que originou o MBTI, né? Então, ele fala isso, que a gente começa um processo de individuação e a gente termina a vida sem alcançar esse processo, porque alcançar o processo de individuação é a gente conhecer tudo aquilo que está no nosso inconsciente, conseguir trazer à tona e usar de forma consciente aquilo que a gente já sabia, aquilo que a gente descobriu. É história para mais de vida. E Mari, tá clara a importância, eu acho que, do coaching, né, tanto no autoconhecimento como no desenvolvimento de qualquer profissional. Agora me fala uma coisa, como é que a gente escolhe o nosso coach? Né? Porque eu imagino que isso seja crucial, escolher o coach correto, né? Como é que deve ser esse processo de escolha de um coach? Então, escolher o coach é uma tarefa, assim, difícil. Primeiro, porque hoje a gente tem uma oferta de coaches, né? A gente tem para todo lado, aí você procura, você dá um Google, você fala, eu quero um coach, nossa, você vai ter mais de 500 mil coaches na sua região. Então, tem uma oferta grande. Mas eu gosto de pensar assim, o coach, pesquise sobre o coach, busque referências, quais foram as pessoas que ele atendeu, quais foram os resultados que ele alcançou. É óbvio que o processo de coaching depende de todo o caminhar do coachee, o quanto que ele evolui, depende do quanto que esse coach consegue colocar a lanterna ali para iluminar os passos, os próximos passos, iluminar o cenário, para você conseguir entender o que que você precisa evoluir e conseguir dar os passos. Mas é um trabalho de parceria. Então, com certeza precisa ter essa afinidade e, sobretudo, uma confiança assim tremenda. Porque se eu não confio no meu coach, eu não vou contar todas as coisas. Se eu não conto todas as coisas, o trabalho fica capenga. Então, e muita gente vem para o coaching com preocupação, aí se leva, eu acho que até menos. A gente consegue administrar melhor, até menos, mas dependendo da pessoa, do nível, né, de desenvolvimento que ela tem, da consciência que ela tenha sobre confiança, ela não vai contar tudo, porque ela acha que tudo aquilo que está sendo conversado no coaching vai ser retratado para a empresa. E se eu contar que aquele outro, que aquele meu par puxou meu tapete naquela situação, mas ele é amiguinho de não sei quem, eu vou me dar mal. Então existe essa dinâmica, né? Essa preocupação. E aí mina o processo de coaching. Nem vá. Porque se você não confia no seu coach, não é uma boa situação. Eu gosto, por exemplo, antes de começar um processo de coaching, eu gosto de conversar com o coach. A empresa já me escolheu, tá bom, mas eu quero ser escolhida pelo coach. Porque ele precisa olhar no meu olho e falar assim: essa pessoa dá conta de me carregar. Né? De me carregar, não, né? De carregar junto comigo aqui o que temos. Então, por aí, claro, aí precisa ter as formações, né? Precisa ter o preparo, você vai olhar o tempo de estrada que a pessoa tem, né? Não significa, é bem importante isso, não significa que tempo de estrada faça bons coaches. Como em qualquer São profissão, Paulo. não é o tempo de estrada, né? Nossa, eu já peguei aqui pessoas que chegaram, né, com a formação de coaching e jovens, né? Eu estou começando agora a ser coach, mas eu quero aprender, vamos lá. E nossa, a pessoa deslancha e hoje faz coaching que é assim,
nossa senhora, de tirar o chapéu. Então, não é a idade, não é o tempo de carreira, mas sim a capacidade de entrega. Então, os resultados que ela consegue gerar. Mari, para finalizar, qual é o papel de recursos humanos nesse processo? Como é que ele pode contribuir? Ai, é meu super aliado, recursos humanos, porque assim, recursos humanos participa com a gente aqui de todas as etapas. Participa do entendimento, me conta muito sobre quem é o coach, me conta muito sobre a cultura da empresa, quais são os desafios, quais são os planos para aquele profissional daqui a um tempo. O RH, ele vai acompanhar o dia a dia daquela pessoa e vai me dando feedbacks de, olha, tá indo aqui, aqui tá indo, aqui não. Aqui a gente precisa trabalhar mais, a gente pensa junto. Isso é bárbaro. Gente, é um privilégio a gente poder pensar junto sobre o executivo e a gente volta para o executivo e conversa junto. Quantas vezes eu já tive reuniões, o executivo e RH só nós três assim, para a gente conversar sobre o que está funcionando, o que não está funcionando, onde, porque o RH ele consegue ter muita sensibilidade, né? Vários deles, inclusive, têm formação em coaching, o que ajuda muito, mas não é fundamental, mas ajuda muito. Mas de qualquer forma, o RH ele tem esse olhar para a gente, para desenvolvimento, que é fundamental. Então, o coach não se sente sozinho, porque o coach ele está fora. Por mais que a gente entre na realidade, né, do coach e entenda muitas coisas íntimas, inclusive do coach, é o RH que consegue trazer para a gente, porque ele está de fora dessa relação. Então ele consegue trazer como que aquele trabalho que está sendo construído já começa a aparecer na empresa ou não, onde precisa ajustar. E aí, no final, a gente sempre faz uma reunião de devolutiva, onde o coach conta como que ele chegou no processo de coaching, o que ele evoluiu e o que ele pretende dali para frente. Ele conta isso para o gestor, juntamente com o RH. Então, porque o coach, ele é sempre dono do processo dele, né? Então, ele carrega o processo inteiro. Mas no final, e o RH ele está presente o tempo todo, mesmo porque o RH ele tem o olhar não só daquele coach, mas de várias outras pessoas, né, dos stakeholders. E aí você vai olhar para o RH, você vai falar assim, nossa, é verdade, olha isso que ele está trabalhando aqui. Eu, como RH, preciso trabalhar com aquela outra área ali para a gente ter uma coesão e conseguir levar a empresa para um lugar melhor. Então, é fundamental. Assim, o papel de RH, não existe processo de coaching sem passar pelo RH, não tem isso. Legal. Bom, gente, estamos chegando aqui no final do nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer tanto a Valéria como a Mari por esse papo aqui muito interessante. A gente aprendeu um pouco mais sobre coaching hoje. E hoje a Mari, infelizmente, vai nos deixar temporariamente, né, Mari? Contribuiu bastante conosco aqui durante alguns meses. Ela está saindo por algum tempo aí, uma questão mais profissional aí, que ela vai ter que ter uma dedicação especial. E eu queria saber, Mari, como é que foi a experiência aqui no Três Sons de RH? Conta para nós como é que foi estar conosco nesse canal aqui durante algum tempo. Ai, olha, eu posso dizer que foi um espaço de muito aprendizado, né? Olha, para mim de verdade, foi uma honra poder ter dividido esse espaço com Valéria, que é uma querida que eu conheço há mais de 20 anos, aí acho que uns 20 anos, né, Valéria? E admiro muito o trabalho, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, né, assim, como consultoria e RH em algumas situações nossa, admiro super a Valéria, porque a Valéria, ela é uma pessoa, como a gente já conhece, né? A gente já sabe que tem um monte de habilidade, um monte de experiência, e a Valéria consegue se posicionar muito bem no ambiente corporativo. Eu já tive a oportunidade de ver a Valéria conduzindo reuniões e gente, é incrível assim, né? Sou fã da Valéria, então eu fiquei assim muito feliz com o convite da Valéria, muito porque eu aprendo a cada dia, né? Com a Valéria, uma pessoa querida. E Sérgio conheci agora, né? Nessa temporada, nós nos conhecemos agora. E aí também fui criando uma admiração. O Sérgio fala de um jeito, não sei, né, gente? Mas eu acho que o Sérgio fala de um jeito super envolvente. Ele brinca muito bem com as palavras e traz para a gente essa inspiração
do quanto a comunicação é capaz de conectar pessoas e de levar para os outros o que a gente tem de melhor, né? Então, assim, são dois queridos que vieram fazer parte da minha amizade, do meu coração, que eu quero levar assim para a vida, né? E eu acho que é isso que vale a pena, né? Os encontros que a gente tem com pessoas especiais e que podem trazer para a gente também, né? Uma relação de troca, onde eu posso oferecer um pouco do que eu tenho e posso receber um tanto do que vocês têm também. Então foi incrível. E quero agradecer todo mundo que está aí assistindo a gente, que acompanha, porque eu sei que a gente tem alguns fãs, a gente recebe algumas mensagens aí de, olha, eu gostei daquele episódio, aquele lá, tal. Então, essa interação com vocês é bárbara e fico muito feliz. Eu vou dar um até logo para vocês nessa temporada, que foi incrível para mim, espero ter sido para vocês também. Volto em algum momento, ou volto para outra temporada, ou de repente volto para a gente bater um papo aqui também, que vai ser gostoso. Gente, sigam o Três Tons de RH, curtam, comentem, compartilhem, façam interações lá, porque com certeza a gente está aqui de coração para trazer tudo que tem de melhor para vocês, daquilo que a gente já experimentou. Então, foi muito bom estar com vocês nessa temporada. E não é um adeus, é um até breve. Mari, você aqui vai entrar, sair, a hora que você quiser, você já é um tom. Então, você está com a gente. Ai, que Muito delícia, obrigada, Bia. viu? Tem sido uma experiência muito bacana tê-la aqui com a gente. Obrigada. Obrigado mesmo, Mari. E a gente espera te ver em breve, como você colocou. Obrigada, até mais. Pessoal, obrigado, viu? Boa tarde a todos. Muito obrigado.